Opa, então vamos resolver aqui alguns exercícios relacionados à multiplicação de um vetor por um escalar e também em relação à decomposição de vetores. Então vamos lá, esse primeiro aqui está dizendo assim, ó, considere os vetores A e B da figura ao lado. Então o vetor A está aqui, opa, peraí, o vetor A é esse aqui e o vetor B é esse aqui, tudo bem? Temos dois vetores aí. Essas linhas aqui, pessoal, ó, essa aqui, ou melhor, essas retas, né? Esta e esta daqui, ó, são as retas que indicam a direção dos dois vetores. E você percebe que entre essas duas direções tem um ângulo de 60 graus. Isso é uma coisa importante. Aí está dizendo aqui que o módulo de A é 5 e o módulo de B, esse B aqui é o módulo, é 6. Quando a gente fala módulo é o tamanho, vocês lembram disso, né? Então eu posso escrever módulo assim ou então assim, ó, com as duas barrinhas verticais para anular o símbolo de vetor, para dizer que é só o módulo. Então o módulo de A é 5 e o módulo de B é 6. Muito bem, determine o módulo, então ele quer saber o valor de x do vetor x, tal que isso aqui seja uma verdade, ó. Quer dizer, 2b 2 vezes o vetor b é igual a 4 vezes o vetor a menos 2 vezes o vetor x. O vetor x você não enxerga ele aqui nessa figura, você não enxerga ele ali. Então como é que você pode fazer para calcular o módulo dele? Você fica pensando, né? Eu posso colocar então assim, ó, já que eu vou falar só de módulo, então eu vou escrever assim, ó, 2b é igual a 4a menos 2x, né? Aí o b vale 6, aí eu faço 2 vezes 6 é igual, o a vale 5, aí fica 4 vezes 5 menos 2x, aí fica 12 menos 20 é igual a menos 2x, aí menos 8 é igual a menos 2x, x é igual a menos 8 sobre 2 negativo, aí x é igual a 4. Você fica pensando, posso fazer isso aí, resolver essa equaçãozinha. Mas, gente, aqui é uma operação, essa daqui, ó, essa é uma operação vetorial, tá vendo? Que aqui eu tenho vetores. Lembra que operação vetorial não significa todas as vezes que eu posso fazer a operação algébrica. Então eu tenho que ver como que os vetores estão organizados no espaço para saber qual é a operação matemática que eu devo fazer, qual a operação algébrica que eu devo fazer. A operação vetorial não é a mesma coisa que a operação algébrica, então nós não podemos fazer desse jeito aqui não, que dá problema, como diz o outro, dá zebra. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pensar o seguinte, ó, 2 vezes o vetor B dá um vetor, não é? Eu vou chamar esse vetor de B, B maiúsculo. É igual a 4 vezes o vetor A, isso aqui é um vetor, eu vou chamar ele de vetor A maiúsculo. Menos 2 vezes o vetor X, opa, peraí, eu vou chamar esse cara aqui que é um vetor, ó, de X maiúsculo. Aí virou uma operação simplificada, tá vendo? Por que eu estou fazendo isso? É porque quando eu vou resolver essa parte aqui, ó, 2 vezes o vetor B, eu tendo a ideia de que isso é um vetor, porque eu não sei se você lembra, na aula passada eu falei assim, quando você pega 2 vezes A, você tem um vetor que tem a mesma direção e o sentido de A, porém ele tem um tamanho que é o dobro do A. Seria um vetor que eu vou chamar ele de A maiúsculo. Então eu posso chamar esses produtos de um número por um vetor de vetor também, que são vetores, né? Então o vetor 2b, aqui ó, eu chamei de B maiúsculo, o vetor 4a eu chamei de A maiúsculo e o menos 2x eu chamei de menos x aqui. Tá, agora o que nós podemos fazer? Nós podemos, agora sim, esses vetores que eu tenho aqui, o B maiúsculo, A e o x, eu posso mexer com esses vetores aqui, ó, da seguinte maneira, eu passo o x para cá, ó, não vou perder o caráter vetorial, tá bom? Eu vou pegar o x maiúsculo, passo ele para a esquerda, ele vem positivo, igual o A, ele vai continuar do lado direito, então ele continua com o sinal dele que é positivo, e o B vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, ele vem negativo. Então eu só mudei de lugar os vetores aí, considerando as alterações de sinais, né?
Agora, você pode visualizar aqui, ó, que o vetor x maiúsculo, ele é a diferença entre A e B. Você pode observar que o A e o B maiúsculo, eles são vetores que você conhece os seus módulos, os seus sentidos e as suas direções. Aonde que está o A? Vamos visualizar ele? O A, ele é esse vetor 4 vezes A minúsculo aqui, não é? Então, se ele é esse vetor 4 vezes A minúsculo, ele é um vetor que tem 4 vezes, um módulo 4 vezes maior do que o do vetor Azinho, e ele está no mesmo sentido e na mesma direção do vetor Azinho. Então ele é esse vetor Azinho aqui, ó, multiplicado por 4. Então ele seria algo desse jeito aqui, ó, quer ver, ó? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Esse vetor aqui é o nosso vetor A, correto? Que é o Azinho 4 vezes. Então você pode até colocar aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Tem 4 pedaços de A aqui, A minúsculo. O vetor B, ele é esse vetor 2 vezes B aqui, ó. É o dobro do vetor B minúsculo. O B maiúsculo é o dobro do B minúsculo. Então, eu posso dizer que ele é esse tamanho dobrado, ó. É esse tamanho aqui, ó, duplicado. Então, como é que eu faço aqui? Deixa eu melhorar essa linha. Ele vai sair mais ou menos aqui, ó. É esse vetor de azul que você está vendo aqui. Esse é o vetor B, B maiúsculo, tá bom? Então, os dois estão aí na nossa tela, e quando eu olho para o vetor X maiúsculo aqui, ó, eu estou dizendo que ele é o que? Ele é o A menos o B. O que é A menos B? Você sabe o que é o vetor diferença. É a mesma coisa de falar assim, ó, é A mais o menos B, não é? É A mais o menos B. Então eu estou somando o A com o B negativo? Sim. Quem é o B negativo? É o B, só que com sentido oposto. Então o vetor B negativo, ele é um vetor que está no mesmo sentido e na mesma direção do B. Desculpa, na mesma direção e no sentido oposto do B, e tem o mesmo tamanho dele. Então o vetor B negativo é esse de verde que vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Então eu agora devo organizar os vetores para eu poder executar a nossa operação vetorial. Eu vou até reescrever aqui, ó, para ficar mais fácil você enxergar. O x é igual ao A somado com o menos B, tá bom? Somado com o menos B. Então eu vou organizar eles aqui. Eu vou colocar o A, ó, o A tá aqui. Esse é o vetor A. Eu vou colocar ele menorzinho aqui só para ficar mais fácil de trabalhar com ele. E o B tá aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. O B negativo tá aqui, ó. Tá aqui nessa direção, tá aqui B negativo. E qual que é esse ângulo aqui entre eles? O ângulo entre eles, se você colocar aqui, ó, uma prolongação, ó, essa reta aqui, esse ângulo aqui é 60 graus, não é? 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vai valer 120, não vai? Porque se você... ó, deixa eu mostrar na figura de baixo. Esse negócio de ângulo é problema, hein? Presta bem atenção. Eu tenho essa reta aqui, que está na direção do B. Essa reta aqui, ó, que tá na direção do A. Esse ângulo aqui de baixo é o 60. Portanto, esse ângulo aqui é 60 também, né? Como é que eles falam? Os opostos unidos por um mesmo vértice, né? São ângulos iguais, tá? Aí pensa essa linha aqui, ó. Pensa essa reta aqui, ó, essa reta. E agora você olha para essa outra aqui, ó. Ok? Escuta aqui. Daqui até aqui você tem 60 graus. Daqui até aqui é um valor de ângulo que vai ter que completar 180 graus. Por quê? Porque esse ângulo todo aqui é 180. Ó. Então, a primeira parte deu 60, daqui até aqui. Então falta 120 para inteirar 180, não é? Então eu posso dizer que o ângulo entre A e menos B é 120. Deixa eu tirar isso daqui tudo, ó. Ó. Aqui vai dar 120 graus, ó. Esse ângulo aqui é 120. Aí para calcular o vetor resultante aqui agora, eu vou traçar as paralelas.
Aí eu venho com o vetor que sai daqui e chego aqui, ó. Esse vetor é quem? É o A somado com menos B. É o A somado com menos B. E ele é o que nós chamamos de X. É o vetor X. Então, se eu achar o valor do X, eu consigo achar o módulo do X. Por quê? Porque o vetor X, ele cadê? É duas vezes o X. Olha aqui para você ver, ó. Eu não chamei ele de X. Ele é duas vezes o X. Ah, então pronto. Se eu achar o X, eu tenho condições de achar o X. Então vamos lá. Como que a gente faz para achar o X aqui, ó? É só você fazer a regra do paralelogramo. Como? Vamos lá. O módulo do X aí, no caso, achar o X aqui, né? É o X ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais o menos b ao quadrado. Como eu estou usando só módulo aqui nessa expressão, eu não preciso pôr sinal do b. Então fica b ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 120. Você não lembra dessa expressão, não? Volta lá nas aulas de vetores, lá no começo, precisamente soma de vetores, tá? Que você vai conseguir entender isso daqui. Então x ao quadrado é igual o a ao quadrado. Agora é que tá. Quem é a, quem é b, o módulo, tá? O módulo de a, o módulo de b. Eu não chamei o vetor a de 4azinho. Tá, então o a, o módulo dele, vale 4 vezes o módulo do azinho. O módulo do azinho é 5, então o a vai valer 20, o módulo. B, eu não chamei o b de 2 vezes o bzinho, então o módulo de b é igual a 2 vezes o módulo de bzinho. Então fica 2 vezes o módulo de bzinho. Eu vou colocar aqui, ó, é 6. 6 vezes 2, 12. Então o módulo de Bzão é 12, o módulo de Azão é 20. Aí eu vou usar esses módulos aqui, ó, no lugar do A e do B. Então o A é 20, então fica 20 ao quadrado, o B ao quadrado fica 12 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 20, vezes o B, que é 12, vezes o cosseno de 120 é menos 0,5. Ó, já fiz aqui as contas anteriormente, que eu gravei a aula e aí eu tive que parar 2 vezes e vou fazer de novo aqui, só para você ter uma ideia como é que funciona esse negócio. 120, aí você tira o cosseno aqui, ó, dá menos 0,5. Então vamos lá, menos 0,5. Tá, então resolver essa continha aqui agora é fácil. X ao quadrado é igual 20 ao quadrado é 400, 12 ao quadrado é 144. Então isso aqui mais isso aqui é 400 mais 144, então é 544. Esse mais vezes esse menos fica menos, eu vou pôr um menos aqui já logo. 12 vezes 0,5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 20 dá 240. Então x ao quadrado, x ao quadrado é 544 menos 240, que vai dar 304. Então x é igual, você tira a raiz agora do 304. Aí você pode dizer que o módulo do x é a raiz de 304. Vamos pôr aqui 304 raiz 17,43. 17,43. Tá. Então o módulo do x, quer dizer, o tamanho desse x aqui é 17,43. Como que eu calculo o módulo do x? Essa expressão aqui, ó, você pode transformar ela numa expressão simplificada. Por quê? Porque o módulo do x ele é 2 vezes o tamanho do x, 2 vezes o módulo do x. O módulo do x ele é 17,43. Então fica 2 vezes x. Aqui eu posso fazer essa operação sem problema. Então x, que é o tamanho do x, né, é igual ao tamanho do x dividido por 2. Por quê? Porque o x não é o dobro do x. Então pronto, ó. Opa, o x o x é igual a 17,43 dividido por 2. Vamos lá. 17,43 dividido por 2. 8,715.
esse é o módulo do xzinho, tá bom? Aí você achou aonde que tá o xão, o xzinho ele é a metade dele, ó. Ele tá aqui, ó. O xzinho seria esse cara aqui, um xzinho. Não sei se faz xzinho assim. Esse é o xzinho, tá bom? Ele tá aqui nessa direção. Pronto. Aí agora a gente vai pro próximo exercício. Aí, rapaz, olha aqui pra você ver aqui. Dado um vetor A, qualquer um A minúsculo, não nulo, e um número real K, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um vetor. Preste bem atenção. Assinale a alternativa errada. Se o número for maior que zero, quer dizer, se o número for positivo, o vetor B, que é dado por... Ó, o vetor B, que é dado pelo número K vezes Azinho, tem o mesmo sentido de A. Esse vetor B aqui tem o mesmo sentido de A? Tem, porque você está pegando um número e multiplicando pelo vetor A. Aí vai dar um vetor que nós chamamos ele de B. Ele obrigatoriamente vai estar no mesmo sentido do vetor original, que é o Azinho. Tá bom? Agora, então isso aqui está correto. Letra B, se o K for negativo, agora, ó, pra você ver aqui, ó. Pera lá. Nesse caso o K era positivo, tudo bem? Agora nesse outro caso o K vai ser negativo, é um número negativo. O vetor C, que é dado por essa expressão aqui, ó, o número K vezes o A. Lembrando que esse K aqui é negativo, então vamos pôr um menos aqui, ó. O vetor C vai ter o mesmo sentido que o de A? Não, por quê? Porque tem esse negativo para dizer que o vetor C ele está no sentido oposto do A. Então essa aqui está errada. Ele não tem... Ah, ele está falando que é sentido oposto, né? Então tá certo, letra B tá certa. Vamos ver a letra C agora. A direção do vetor D, o D, ele é dado pela expressão K vezes Azinho. Olha aqui para você ver, tá bem aqui, né? A direção do vetor D é a mesma direção de A, qualquer que seja o K diferente de zero. Ó, o D é um vetor que é obtido pela multiplicação desse número K pelo vetor A. Então o D não pode jamais ter direção diferente de A. Ele pode ter sentido oposto se o K for um sinal negativo, se o K for menor que zero. Se o K for, se o K for zero, o vetor D é zero. Se o K for maior que zero, o D tem o mesmo sentido de A. Se o K for negativo, o D tem um sentido oposto de A. Correto? Então, qualquer que seja o K diferente de zero, ou seja, que não seja isso aqui, ó, seja positivo ou negativo, o K vai ter a mesma direção de A. Ele pode ter o mesmo sentido ou o sentido oposto, mas vai estar sempre na mesma direção. Então isso está certo. Se o K fosse zero, aí o vetor D não existiria. Então ele não teria a mesma direção porque não existe, né? Então sobrou a letra D. Vamos analisar a letra D aqui. Se K for diferente de zero, a direção do vetor X, que é dado por K vezes A, pode ser diferente da direção desse A aqui. Esse X ele é obtido pelo produto do vetor do número K com o vetor A. Então ele nunca vai ter direção diferente do A se esse número K for diferente de zero. Então essa letra D está errada. A alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima. Vamos aqui para uma outra. Em cada caso a seguir, determine as componentes do vetor A nas direções R e S. Então aqui, eu tenho a reta S e a reta R, tá vendo? R e S. Tá no lugar de Y e X, né, que a gente está acostumado. Vamos calcular as componentes do vetor A. Primeiro eu coloco ela aqui, na reta R. A componente do vetor A está aqui, na reta R. E a componente do vetor A na reta S está aqui, Então aqui eu vou chamar de AS. Aqui é a AR, tá bom? As componentes. Como que eu calculo o AR e o AS? Lembrando que nós já fizemos isso, né? O AR, se você olhar aqui, você tem um triângulo retângulo.
aonde esse AR está como cateto adjacente do 60 e o AS ele está aqui, ó, porque ele é isso aqui, ele é o cateto oposto do 60. Então, o que é cateto adjacente está relacionado com um cosseno. Então, a gente pode dizer que o AR, ele é o módulo dele, é o módulo do A vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. E o AS, que é o cateto oposto aqui, ó, ele é o módulo de A vezes o seno de 60 graus. Isso eu estou falando de módulo, né? Vamos lá. O AR, vamos calcular ele aqui, ó. AR, ele é o A, que vale 20, ó, para você ver, o A vale 20 nesse caso, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Então, o nosso AR, isso aqui é a letra A, né? O AR vale 20 vezes 0,5 dá 10. Então, o AR vale 10. Vamos calcular o AS agora. O AS é o A, que vale 20, vezes seno de 60, que eu vou colocar 0,86, tá? Então, AS é igual 20 vezes 0,86. Se fosse 10, dava 8,6. Então, duplica isso aí, dá 17,2. Tá? O módulo dessa componente aqui é 10 e o módulo dessa componente é 17,2. Aí calculamos o tamanho delas, não é isso? Agora vamos ver a letra B. A letra B, você tem aqui, ó, esse vetor A agora, ele tem a componente S bem aqui, ó, para cá. Então é o AS aqui, e aqui agora a componente AR. Esse aqui é o AR. Tudo certo. Então vamos calcular agora. O AS está como adjacente do 37 e o AR está como cateto oposto, hein? Não esquece, não, o AR está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Então o AS ele está envolvido com cosseno e o AR está envolvido com seno. Então vamos fazer aqui a letra B, ó. Lembrando que o A agora na letra B, o A vale 30, ó. Olha para você ver aqui. Então vamos lá. O AS é com cosseno, né? Então vai ficar assim, ó. O AS é igual a A vezes cosseno de 37 graus. Então, AS é igual a A, que vale 30 agora, nessa letra B. Cosseno de 37, eu nem lembro. 37 cosseno 0,798, ó. 0,798, vamos pôr assim. Então, o AS vale 0,798 vezes 30. Eu vou zerar aqui. 0,798 vezes 30. 23,94. 23,94 é o tamanho do AS, desse vetor aqui, ó. Que é a componente na direção S. Ah, gente, eu troquei aqui, ó. Puxa vida, aqui a reta R, ó. Desculpa. É R aqui, ó. E o outro lá é S. É S aqui, ó. Então eu tenho que voltar aqui de novo, ó, corrigindo esse negócio, que é R. Vamos lá. Foi até bom que despertou para você não ficar bitolado. Horizontal cosseno e vertical seno. Nem sempre vai ser dessa maneira. Você tem algumas inversões depois, pode acontecer, né? Então esse A que eu estou calculando é o AR. Agora o AS, vamos lá. O AS é A vezes seno de 37. É isso mesmo. Aí vai ficar assim, ó. AS é igual ao A, que vale 30, vezes seno de 37. 37, busca o seno dele aqui, 0,60. 0,60, que é 0,6. AS então vai valer 6 vezes 3, 18. Aí essa vírgula para lá, tira esse 0 aqui, 6 vezes 3, 18. É isso mesmo. Então o AS, esse cara aqui, ele vale 18. Tá bom? Então as componentes são estas, da letra A e da letra B. Tá bom? Um forte abraço, espero que você tenha entendido. É um pouco às vezes difícil, mas dê uma revisada aí, tente fazer alguns exercícios, ou refazer esses aqui que eu já fiz,
tá? Que vai dar certo. Não desista, continue, você aprende exercitando. Física é muito assim, física, matemática é muito desse jeito. Vai fazendo os exercícios aí que dá certo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.